Encontrei uma mala no meio da estrada. Abri e me arrependo até hoje. Era uma terça-feira chuvosa de março, quando minha vida mudou para sempre. Eu estava voltando de Campinas para São Paulo pela rodovia Anhanguera, depois de uma reunião de trabalho que havia se estendido até mais tarde. O trânsito estava pesado, como sempre, e a chuva fina que caía desde o início da tarde tornava a viagem ainda mais lenta e monótona. Meu nome é Carlos, tenho 42 anos, sou representante comercial e há mais de 15 anos faço essa mesma rota pelo menos 2 vezes por semana. Conheço cada curva, cada lombada, cada posto de gasolina do caminho. Por isso, quando vi aquela mala preta abandonada no acostamento da rodovia, na altura do quilômetro 23, algo dentro de mim disse que aquilo não era normal. O primeiro encontro. Eram quase 10 da noite. O movimento havia diminuído consideravelmente e eu dirigia no limite de velocidade, tentando chegar em casa o quanto antes. Minha esposa Ana sempre ficava preocupada quando eu me atrasava, principalmente em dias chuvosos como aquele. Foi quando os faróis do meu carro iluminaram algo estranho no acostamento. Uma mala de couro preta, grande, do tipo que se usa em viagens longas, estava ali, simplesmente abandonada. Não havia nenhum carro parado nas proximidades, nenhum sinal de acidente ou pane mecânica. A mala estava sozinha, como se tivesse caído do céu. Minha primeira reação foi passar direto. Afinal, quem para no meio de uma rodovia por causa de uma bagagem abandonada? Mas algo me incomodava. Talvez fosse a forma como ela estava posicionada, perfeitamente alinhada com a pista. Ou talvez fosse o fato de parecer em bom estado, não como algo que havia sido esquecido há muito tempo. Continuei dirigindo por alguns quilômetros, mas a imagem da mala não saía da minha cabeça. E se fosse algo importante? E se alguém estivesse desesperado procurando por ela? Documentos importantes, remédios, dinheiro. As possibilidades não paravam de passar pela minha mente. A decisão fatídica. Depois de rodar mais uns 5 quilômetros, tomei uma decisão que mudaria tudo. Parei no posto de gasolina seguinte. Liguei para minha esposa, avisando que me atrasaria um pouco mais, e voltei pela rodovia. Meu coração batia acelerado e eu mesmo não sabia bem porquê. Quando cheguei novamente ao local, a mala ainda estava lá. Estacionei no acostamento, liguei o pisca-alerta e desci do carro. A chuva havia parado, mas o asfalto ainda estava molhado e escorregadio. Caminhei até a bagagem com cuidado, olhando para os 2 lados da pista para ter certeza de que estava seguro. A mala era ainda maior do que havia parecido do carro. Era de couro legítimo, bem conservada, com fechos dourados que brilhavam sob a luz dos postes da rodovia. Não havia etiquetas de identificação, nenhuma pista sobre quem poderia ser o dono. Peguei a mala. Era surpreendentemente pesada e a coloquei no porta-malas do meu carro. Minha intenção era levá-la até a delegacia mais próxima no dia seguinte. Parecia a coisa certa a fazer. O caminho de casa. Durante o resto da viagem para casa, não consegui parar de pensar na mala. Estava no meu porta-malas, pesada e misteriosa. Várias vezes pensei em parar e dar uma olhada rápida no conteúdo, mas sempre me convencia de que seria melhor esperar e entregar tudo para as autoridades competentes. Minha esposa, Ana, estava me esperando acordada quando cheguei em casa, por volta das 11h30 da noite. Nosso apartamento fica na Vila Madalena, um bairro que adoro por sua tranquilidade e proximidade com o centro de São Paulo. "Você está estranho hoje", ela disse assim que me viu. Ana sempre teve essa intuição apurada para perceber quando algo estava diferente comigo. Aconteceu alguma coisa? Contei para ela sobre a mala, sobre como havia voltado para pegá-la e sobre meu plano de levá-la à delegacia no dia seguinte. Ela me ouviu atentamente, mas percebi uma expressão de preocupação em seu rosto. "Carlos, você não acha estranho uma mala simplesmente abandonada no meio da estrada? E se for algo perigoso?" Suas palavras me fizeram refletir.
Realmente eu não havia pensado nessa possibilidade. Na minha ingenuidade, apenas imaginei que poderia ser algo valioso para alguém. Mas e se fosse o contrário? A primeira noite. Deitei na cama, mas o sono não veio. Ficava pensando na mala lá embaixo, no porta-malas do meu carro. Por volta das 2 da madrugada, não aguentei mais. Levantei-me silenciosamente para não acordar Ana, peguei as chaves do carro e desci até a garagem do prédio. A garagem estava escura e silenciosa. Abri o porta-malas e lá estava ela, exatamente como eu havia deixado. À luz das lâmpadas fluorescentes do subsolo, a mala parecia ainda mais imponente e misteriosa. Peguei-a e a levei até o apartamento. Coloquei-a na sala, sob a mesa de centro, e fiquei olhando para ela por alguns minutos. Os fechos dourados pareciam me desafiar, como se dissessem: "Você não tem coragem de me abrir." Voltei para o quarto e tentei dormir novamente, mas foi inútil. A curiosidade estava me consumindo. Que mal poderia haver em dar apenas uma olhada rápida? Se fosse algo perigoso ou ilegal, eu imediatamente entregaria às autoridades. Se fosse algo pessoal e valioso, eu me esforçaria ainda mais para encontrar o dono. O momento da abertura. Por volta das 4 da manhã, não aguentei mais. Levantei-me novamente, desta vez com uma decisão firme. Iria abrir a mala, dar uma olhada rápida no conteúdo e depois decidir qual seria o próximo passo. Sentei-me no sofá da sala, com a mala diante de mim. Meus dedos tremiam ligeiramente quando toquei nos fechos. Eram do tipo antigo, que fazem um barulho característico quando abertos. O primeiro fechou-se e abriu facilmente, o segundo também. Respirei fundo e abri a mala. A primeira coisa que vi foram papéis. Muitos papéis. Documentos, fotografias, cartas manuscritas, tudo organizado em pastas e envelopes amarelados pelo tempo. Havia também alguns objetos pessoais. Um relógio antigo, algumas joias femininas e, no fundo, várias pilhas de dinheiro em maços organizados. Mas não era o dinheiro que chamava a atenção, era o conteúdo dos documentos, a descoberta perturbadora. Comecei a examinar os papéis com mais atenção. Eram certidões de nascimento, documentos de identidade, passaportes, mas todos com nomes diferentes, embora as fotografias mostrassem sempre o mesmo homem. Um senhor de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, olhos claros e uma expressão séria. As identidades eram de diferentes estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. Todas pareciam autênticas, com carimbos oficiais e numerações em série. Mas como uma pessoa poderia ter tantas identidades diferentes? Continuei vasculhando os documentos e encontrei algo ainda mais perturbador. Recortes de jornais. Dezenas deles, de diferentes épocas, relatando desaparecimentos de pessoas. Todos os recortes estavam cuidadosamente recortados e organizados por data. Meu coração começou a bater mais forte. Aquilo não podia ser coincidência. As fotografias. Em uma das pastas encontrei fotografias. No início pensei que fossem fotos de família, mas logo percebi que havia algo muito estranho. As fotos mostravam diferentes pessoas. Homens, mulheres, jovens, idosos, sempre em locais que pareciam públicos, praças, estações de trem, aeroportos. O mais perturbador era que muitas dessas pessoas estavam nas fotografias claramente, sem saber que estavam sendo fotografadas. Eram imagens capturadas à distância, com zoom, mostrando pessoas em suas atividades cotidianas. Algumas das fotos tinham anotações no verso. Datas, horários, locais específicos. Era como se alguém estivesse seguindo essas pessoas, documentando seus movimentos. As cartas. Encontrei também várias cartas manuscritas, todas assinadas com iniciais diferentes. M.S., J.C., R.P. O conteúdo das cartas era críptico, cheio de referências que eu não conseguia compreender. Falavam sobre trabalhos concluídos, novos contratos, mercadoria entregue,
Uma das cartas chamou particular atenção. Datada de apenas 2 semanas antes de eu encontrar a mala, dizia: "O último trabalho foi mais complicado do que esperávamos. A família está fazendo muito barulho e a polícia está fazendo mais perguntas do que gostaríamos. Talvez seja a hora de mudar de área de atuação. São Paulo está ficando quente demais." Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquilo não podia ser o que eu estava pensando. A confirmação dos piores medos. No fundo da mala, embaixo de tudo, encontrei uma pasta vermelha com um elástico ao redor. Quando a abri, meu mundo desabou. Eram fotos de cenas de crime, imagens que nenhuma pessoa comum deveria ter acesso, locais onde corpos haviam sido encontrados, evidências sendo coletadas, familiares desesperados. Todas as fotos tinham carimbos oficiais da Polícia Civil, como se fossem parte de investigações oficiais. Junto com as fotos, havia relatórios policiais detalhados sobre vários casos de desaparecimento e homicídio na região metropolitana de São Paulo dos últimos 5 anos. Relatórios que claramente haviam sido roubados ou obtidos ilegalmente. O mais aterrorizante era perceber que muitas das pessoas nas fotografias casuais que eu havia visto antes apareciam também nestes relatórios policiais, como vítimas. O pânico. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Eu havia encontrado o que parecia ser o arquivo pessoal de um serial killer. As identidades falsas, as fotos das vítimas, os relatórios policiais roubados, as cartas em código, tudo fazia sentido de uma forma aterrorizante. Olhei para o relógio. Eram quase 5 da manhã. Ana ainda dormia, alheia ao horror que eu havia descoberto em nossa sala de estar. Que fazer? Ligar para a polícia imediatamente? Mas e se eles pensassem que eu estava envolvido? Afinal, eu havia pegado a mala, levado para casa, aberto. Meu primeiro instinto foi fechar tudo novamente e fingir que nada havia acontecido. Mas eu sabia que isso era impossível. Eu havia visto coisas que não poderia esquecer. Rostos de pessoas que provavelmente estavam mortas. Evidências de crimes que precisavam ser investigados. A decisão desesperada. Decidi que precisava agir rapidamente. Fotografei alguns dos documentos mais importantes com meu celular, como uma forma de seguro. Depois, comecei a recolocar tudo na mala, tentando deixar exatamente como estava quando a encontrei. Minha intenção era sair imediatamente, ir até a primeira delegacia que encontrasse e entregar tudo. Diria que havia encontrado a mala na estrada e que, preocupado com a possibilidade de conter algo importante, havia aberto para verificar o conteúdo. Mas quando estava fechando os últimos documentos, ouvi um barulho que me gelou o sangue. Alguém estava mexendo na fechadura da porta do apartamento. O confronto. Eram 5:30 da manhã. Ana estava dormindo. Não esperávamos ninguém. O barulho continuou. Definitivamente, alguém tentando abrir nossa porta. Peguei a mala rapidamente e a escondi atrás do sofá. Meu coração batia tão forte que eu achava que a pessoa do lado de fora poderia ouvi-lo. Aproximei-me da porta e olhei pelo olho mágico. Um homem estava parado no corredor. Mesmo na penumbra, consegui reconhecê-lo imediatamente. Era o homem das fotografias dos documentos falsos. O dono da mala estava ali, na porta do meu apartamento. Como ele havia me encontrado? Como sabia que eu tinha pegado a mala? O homem não estava tentando arrombar a fechadura. Ele tinha uma chave do meu apartamento. A fuga. Não havia tempo para entender como aquilo era possível. Corri para o quarto, acordei Ana rapidamente e sussurrei para ela se vestir em silêncio. Expliquei que havia alguém tentando entrar no apartamento e que precisávamos sair imediatamente pela saída de emergência do prédio. Ana, ainda confusa, mas percebendo a urgência na minha voz, se vestiu rapidamente. Peguei a mala de trás do sofá, não podia deixá-la para trás. Eram evidências de crimes, e saímos pela porta da cozinha, que dava acesso à escada de incêndio. Descemos os 12 andares em completo silêncio.
com medo de que o barulho dos nossos passos pudesse ser ouvido. Quando chegamos ao térreo, saímos pelos fundos do prédio e corremos até meu carro. A perseguição. Dirigi em alta velocidade pelas ruas ainda desertas de São Paulo. Ana estava apavorada, fazendo 1000 perguntas que eu não conseguia responder. Como explicar que havia encontrado evidências de múltiplos homicídios e que o assassino agora sabia onde morávamos? Pelo retrovisor, percebi que um carro escuro estava nos seguindo. Mantinha sempre a mesma distância, fazendo as mesmas curvas que eu fazia. Acelerei mais, passando alguns sinais amarelos, tentando despistá-lo. A perseguição continuou por quase 1 hora pelas ruas de São Paulo. O carro sempre ali, implacável, não importava qual rota eu escolhesse. Foi quando tive uma ideia desesperada. O refúgio. Dirigi até a delegacia mais próxima que conhecia, no bairro de Pinheiros. Estacionei bem em frente à entrada e saí correndo com Ana e a mala. O carro que nos seguia passou direto, sem parar, mas pude ver claramente o rosto do motorista. Era o mesmo homem das fotografias. Dentro da delegacia, expliquei rapidamente a situação para o delegado de plantão. Mostrei o conteúdo da mala, as fotografias, os documentos. A princípio, ele pareceu cético, mas quando viu as evidências, sua expressão mudou completamente. Senhor Carlos, ele disse depois de examinar alguns documentos, o senhor não faz ideia do que encontrou. Alguns destes casos estão em nossas investigações há anos. As consequências. Os dias seguintes foram um turbilhão. Depoimentos intermináveis, reconhecimento de evidências, proteção policial. Descobrimos que o homem da mala era responsável por pelo menos 15 homicídios na região metropolitana de São Paulo nos últimos 7 anos. Ele havia desenvolvido um sistema complexo de identidades falsas e contatos dentro das próprias forças policiais, o que explicava como conseguiu acesso aos relatórios oficiais. Também explicava como ele conseguiu descobrir meu endereço tão rapidamente. Ele tinha informantes que checaram as câmeras de segurança da rodovia. O mais perturbador foi descobrir que nossa coincidência não havia sido acidental. Através das investigações, a polícia descobriu que ele havia abandonado a mala propositalmente, como uma espécie de teste. Ele queria ver quem a pegaria, como uma forma de escolher sua próxima vítima. O arrependimento. O homem foi preso 3 dias depois, em um motel na Grande São Paulo. Com ele, encontraram mais evidências e conseguiram esclarecer vários casos que estavam arquivados. Fui considerado herói pela imprensa, o cidadão corajoso que ajudou a capturar um serial killer. Mas eu não me sinto um herói. Sinto-me assombrado. Desde aquela noite, não consigo dormir direito. Toda vez que fecho os olhos, vejo os rostos das vítimas nas fotografias. Pessoas que eram filhos, pais, irmãos de alguém. Pessoas que simplesmente estavam vivendo suas vidas normalmente quando foram escolhidas por um monstro. Ana e eu nos mudamos do apartamento. Não conseguíamos mais nos sentir seguros lá, sabendo que de alguma forma ele havia conseguido uma chave que havia estado tão perto de nós. Agora moramos em outro bairro, com sistema de segurança reforçado, mas o medo ainda está presente. As noites sem sono. O que mais me assombra não é nem o perigo que corremos, mas a responsabilidade que sinto. E se eu tivesse passado direto naquela noite? Quantas outras pessoas poderiam ter morrido? Ao mesmo tempo, e se eu não tivesse aberto a mala? E se tivesse simplesmente entregado na delegacia sem olhar o conteúdo? Essas perguntas não saem da minha cabeça. O psicólogo que passei a consultar diz que é normal, que eu passei por um trauma significativo. Mas há algo mais profundo que me incomoda. A percepção de como o mal pode estar tão próximo de nós, disfarçado de normalidade. Quantas vezes dirigimos pelas estradas sem perceber os horrores que acontecem ao nosso redor?
Quantas pessoas passaram por aquela mala antes de mim e simplesmente ignoraram? Quantos sinais perdemos todos os dias? A mudança de perspectiva. Minha vida mudou completamente depois daquele episódio. Não consigo mais fazer a rota para Campinas sem lembrar daquela noite. Mudei de emprego, agora trabalho em São Paulo mesmo, para não ter que viajar constantemente. Ana tem sido minha âncora durante todo este processo. Ela também foi afetada, claro, mas tem me ajudado a encontrar forças para seguir em frente. Decidimos inclusive nos casar religiosamente, algo que havíamos adiado há anos, como uma forma de recomeçar, de celebrar a vida depois de termos estado tão próximos da morte. Também comecei a me envolver em trabalhos voluntários com famílias de vítimas de violência. É minha forma de tentar transformar toda essa experiência traumática em algo positivo, de ajudar pessoas que passaram por perdas semelhantes às famílias das vítimas que vi naquelas fotografias. O peso da verdade. Há momentos em que me pergunto se não deveria ter simplesmente ignorado a mala naquela noite. Minha vida era tranquila, previsível, segura. Agora carrego um peso que nunca vai embora. O conhecimento de que o mal existe de formas que eu jamais imaginei e que às vezes somos chamados a confrontá-lo, mesmo quando não queremos. Mas também sei que fiz a coisa certa. 15 famílias finalmente tiveram respostas sobre o que aconteceu com seus entes queridos. Um assassino foi tirado das ruas. Outras vidas foram poupadas. O delegado que cuidou do caso me disse que sem as evidências da mala, provavelmente nunca teriam conseguido conectar todos os crimes. O homem era muito cuidadoso, muito inteligente. As identidades falsas e os contatos dentro da polícia faziam com que ele sempre estivesse um passo à frente das investigações. Lições aprendidas. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente? Essa é uma pergunta que não consigo responder. A parte racional da minha mente diz que sim, que deveria ter chamado a polícia imediatamente quando encontrei a mala, que não deveria ter levado aquilo para casa, colocando Ana em perigo. Mas outra parte de mim sabe que, se não tivesse aberto a mala, se não tivesse visto aquelas evidências, talvez não teria dado a devida importância ao achado. Talvez tivesse simplesmente entregado na delegacia como achados e perdidos, e talvez ela tivesse se perdido na burocracia. O que aprendi é que a curiosidade pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Foi ela que me levou a descobrir a verdade, mas também foi ela que me trouxe todo esse sofrimento. O epílogo. Hoje, 2 anos depois daquele episódio, ainda penso naquela mala pelo menos uma vez por semana. O julgamento do assassino aconteceu no ano passado. Ele foi condenado a mais de 300 anos de prisão. Estive presente durante todo o processo como testemunha principal. Ver as famílias das vítimas finalmente tendo um pouco de paz, um pouco de closure, me deu algum consolo. Várias delas vieram me agradecer pessoalmente, o que foi ao mesmo tempo emocionante e doloroso. Ana está grávida agora. Vamos ter um filho em alguns meses. É uma nova esperança, uma nova vida crescendo em meio a toda essa escuridão que vivemos. Às vezes me pergunto que mundo estamos trazendo uma criança. Mas depois, lembro que é exatamente por isso que precisamos continuar lutando contra o mal, onde quer que ele se esconda. Ainda dirijo pela Anhanguera, às vezes, quando preciso ir ao interior para visitar fornecedores. Sempre passo pelo Calome 23, onde encontrei a mala. Não há mais nada lá, claro, apenas o acostamento comum de uma rodovia qualquer. Mas para mim, aquele lugar sempre será especial. O local onde minha vida mudou para sempre. Se você estiver lendo esta história e um dia se deparar com algo suspeito, algo que sua intuição diz que não está certo, não ignore. Mas também seja cauteloso. Envolva as autoridades imediatamente. Não faça como eu fiz. Não leve o problema para casa. Não coloque sua família em risco. Às vezes,
Encontramos coisas que mudam nossas vidas para sempre. A questão não é se vamos encontrá-las, mas como vamos reagir quando isso acontecer. Eu fiz o que achei correto no momento, com as informações que tinha. Salvei vidas, mas também paguei um preço alto por isso. E até hoje, quando passo por aquele trecho da rodovia, ainda me arrepio. Porque sei que em algum lugar pode haver outra mala, outro segredo terrível esperando para ser descoberto. E me pergunto, se fosse hoje, se eu soubesse de tudo o que sei agora, teria coragem de parar novamente? Sinceramente, eu não sei. E é isso que mais me assombra.